Você sabe o que é o crime de escravidão? Há diversas denominações para o fenômeno. Ele é chamado de trabalho forçado, quando a parte se reporta ao todo. É trabalho também de exploração em regime de semi-escravidão, trabalho degradante, de novo, parte se reportando ao todo. Na prática, existem 4 elementos do tipo, 4 condutas no caput, na cabeça do artigo 149, e cada uma delas tem seu modo de execução e podem ser caracterizadas de maneira distinta ou verificadas em combinação entre si. Mas basta que apenas uma delas seja verificada para a configuração do crime em comento. E isso porque o mesmo tem conteúdo alternativo no que pertine a essas 4 condutas específicas. Não se fala aqui em crime culposo necessariamente, só ocorre na forma dolosa. A primeira delas é a sujeição da vítima a trabalhos forçados. A segunda conduta é a sujeição da vítima à jornada exaustiva. A terceira, a trabalho degradante. A quarta, restrição por qualquer meio de locomoção da vítima em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, a chamada servidão por dívida. Observe que a locomoção não é propriamente a liberdade de ir e vir aqui. O artigo se reporta a uma capacidade de autodeterminação. O escravo do passado, por exemplo, do Brasil colônia, ele ia até a cidade fazer compras, havia uma delimitação do que podia ou não fazer, mas ele tinha liberdade ambulatória. A Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho trata desse trabalho forçado como exigido do indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu espontaneamente. Vontade aí é relevante. Verifica-se então que o trabalhador não pode decidir sobre a aceitação do trabalho ou sobre sua permanência no trabalho. E isso é extremamente relevante porque na mesma definição incorre aquele trabalhador que inicialmente consente com o trabalho, mas posteriormente entende que está no ambiente de trabalho forçado, ferindo não apenas o princípio da liberdade, mas o da legalidade, o da igualdade e o da dignidade da pessoa humana, na medida em que essa prática afronta normas legais que concedem ao trabalhador em questão tratamento diverso daquele concedido a outros, retirando, portanto, o direito de escolha. A coação é o elemento que possibilita essa modalidade de sujeição do trabalhador à condição análoga de escravo, e ela pode ser moral, psicológica ou física. A moral é quando o trabalhador é induzido a acreditar ser um dever a sua permanência no trabalho. Tem que quitar uma dívida. A psicológica, quando a coação decorre de ameaças. E a física, quando ela decorre de violência física. A psicológica, fulano, se você não fizer isso, eu vou cortar o pescoço do seu filho. É uma ameaça psicológica. Na regimentação, na maioria dos casos, ela é a própria condição de vida do trabalhador como elemento coercitivo. Porque a miséria do trabalhador é que o leva espontaneamente à aceitação das condições propostas. Ela é um estímulo para o estabelecimento de uma relação que costuma ser a origem da escravidão. Isso no meio rural é extremamente comum, já que, via de regra, é nesse momento da contratação que o obreiro recebe, muitas vezes, uma antecipação em dinheiro com o objetivo de suprir minimamente sua família por um período do tempo, um certo período, ou então de quitar as suas dívidas de alimentação e estadia numa pensão. São verdadeiras vitrines de mão de obra onde permanecem à espera de trabalho. E aceito voluntariamente pode se constituir em trabalho forçado. Pode vir a ser um trabalho forçado. Onde há o cerceamento de liberdade do trabalhador, isso porque o trabalhador permanece sendo obrigado a saldar uma dívida, seja ela lícita ou não, é a coação moral. Ou ainda, quando o trabalhador não pode deixar o trabalho por conta de vigilância ostensiva, ameaças ou outras represálias de coação
psicológica. Finalmente, ainda quando o trabalhador é impedido de deixar o trabalho por cerceamento da sua liberdade de locomoção ou com prejuízo direto à sua integridade física, à sua própria vida, coação física. Entende-se por trabalho forçado, segundo Nutt, a atividade laborativa desenvolvida de maneira compulsória, sem voluntariedade, pois implica alguma forma de coerção, caso não desempenhada a contento. Pois bem, nós temos 4 elementos do tipo, tratamos aqui do primeiro deles, num bloco de 5 minutos. Vamos fazer assim, de 5 em 5 minutos, cerca de com os demais elementos.